De facto, as intervenções do Sr. Deputado Osvaldo Castro têm sempre a virtude de adensarem a fundamentação dos incidentes. Não conseguem deixar de fazer disto incidentes parlamentares com que o PS vai procurando entreter a Comissão. E agora não podemos ficar sem responder a estas questões. Em primeiro lugar, o Partido Socialista tem aqui alguma reação instintiva cada vez que alguém diz a palavra escutas, alto, lá se está a carregar as escutas que não existem e tal. Não, Sr. Deputado Osvaldo Castro. Perguntar a um jornalista se conhece alguma justificação dada por um órgão de comunicação social para não utilizar as escutas não é a mesma coisa que utilizar os elementos das escutas. Mas o Sr. Deputado Osvaldo Castro certamente ficaria muito descansado se a resposta fosse na TV e decidir-se não se utilizar as escutas porque é ilegal a sua utilização. Certamente ficava descansado se a resposta fosse essa. Agora, aquilo que não pode evitar é que nós façamos estas perguntas. E isto não significa utilizar o conteúdo das escutas, nem significa ultrapassar os limites daquilo que é a competência própria do Poder Judicial e a competência própria do Poder Político. Segunda questão, senhor temos que concluir a inquisição do Presidente, senhor. mas isto é fundamental que fique esclarecida esta questão dos depoimentos indiretos. Porque o Partido Socialista procura fazer aqui uma interpretação segundo a qual depoimentos indiretos, nenhum dos depoentes pode falar sobre aquilo que ouviu dizer. Ó Sr. Deputado Osvaldo Castro, aquilo que a lei não permite é que um depoimento indireto seja utilizado como prova. Agora, se o Sr. jornalista Carlos Anos hoje aqui nos disser que numa conversa com o fulano tal lhe foi transmitido que tinha havido assim, assado, nós podemos utilizar esse depoimento para chamar cá fulano tal e tirar a limpo com o depoimento direto aquilo que foi esclarecido. Agora, se o Partido Socialista pretende inviabilizar os pedidos de esclarecimento e as perguntas por parte dos grupos parlamentares, obviamente que essa é uma interpretação que não lhe é permitida. E para que fique esclarecido da parte do PCP o entendimento que nós fazemos desta linha A do objeto da Comissão de Inquérito, o Sr. Deputado Osvaldo Castro, apurar se o Governo, direto ou indiretamente, interveio na operação conducente à compra da TVI e, se o fez, de que modo e com que objetivos, com que objetivos abrange precisamente o âmbito desta inquirição de hoje. Porque perceber se o objetivo era ou não silenciar jornalistas na TVI, perceber se o objetivo do Governo era ou não acabar com aquilo que o Governo considerava jornalistas hostis, é fundamental para perceber se o Governo tinha ou não interesse em interferir no negócio de compra da TVI. E, portanto, esses objetivos é fundamental que fiquem apurados com audições como a de hoje. Sr. jornalista Carlos Anos, queria apenas colocar-lhe mais uma questão que tem a ver com isto. O fim do Jornal Nacional de sexta-feira, como sabe, a decisão como ela foi concretizada ultrapassou aquilo que é até as possibilidades legais relativamente a uma decisão daquela natureza. A lei impõe um determinado procedimento que não foi respeitado e portanto, a questão que queria colocar tem a ver com isto. Em alguma outra situação, a administração da Prisa ou da Média Capital interferiram de alguma forma com o trabalho dos jornalistas diretamente, ou havia por parte da direção da TVI devida cobertura àquilo que era o trabalho que os jornalistas iam desenvolvendo? E, portanto, nunca houve qualquer tipo de interferência por parte do proprietário do meio naquilo que era o trabalho concreto dos jornalistas? Comigo, diretamente, não. E foi... Cada jornalista poderá falar. Que eu tenha notícia, também não. E foi-lhe alguma vez transmitida por parte da direção da TVI a necessidade de alterar o trabalho que desenvolviam em função de uma orientação, de uma opinião, de uma tentativa de intervenção nesse sentido por parte dos proprietários, ou não?